Graça e paz, queridos. Estamos em mais um culto. Amém. E eu sei que você vai ser abençoado na sua casa. Amém. Que você vai ser transformado por essa palavra. Eu queria que você abrisse lá em Isaías 54. 4, que diz assim: não tenha medo, você não sofrerá vergonha. Não tema um constrangimento, você não será humilhado. Você esquecerá a vergonha de sua juventude e não lembrará mais a humilhação de sua viuvez. Pois o seu Criador é o seu marido e o Senhor dos Exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Amém? Então fecha teus olhos. Pai, muito obrigada, Senhor, por uma noite abençoada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque você, Senhor, é o nosso dono, Senhor. Oh, Pai, você é o nosso Deus, Senhor. Você é aquele que nos protege, Senhor. Você é aquele que nos guia, Senhor. Obrigada pela tua revelação, Senhor. Em nome de Jesus, obrigada pela tua natureza, Senhor, implantada em nós. Em nome de Jesus, amém. Vamos celebrar o Senhor com alegria. Nós fazemos parte do povo da fé. Aleluia, celebre ao Senhor. Você pode crer no que o Senhor já fez por mim. Você pode crer no que o Senhor já fez por mim. Curou, limpou, transformou minha vida, colocou meus pés na rocha firme. Você pode crer no que o Senhor já fez por mim mais uma vez. Você pode crer no que o Senhor já fez por mim. Você pode crer no que o Senhor já fez por mim. Curou, limpou, transformou minha vida, colocou meus pés na rocha firme. Você pode crer no que o Senhor já fez por mim. Veja o que Jesus fez. Veja o que Jesus fez. Meu corpo está curado, minha mente está sarada. Eu fui salvo. Bem na hora eu vou louvar o seu nome. Nunca mais o mesmo serei. Venha louvá-lo. Veja o que Jesus fez. Diga, veja. Veja o que Jesus fez. Veja o que Jesus fez. Meu corpo está curado, minha mente está sarada. Eu fui salvo. Eu vou louvar o seu nome. Nunca mais o mesmo serei. Venha louvá-lo. Veja o que Jesus fez. Declara, eu tenho fé. Eu tenho a fé de Deus. Eu tenho a fé de Deus. Declare, eu tenho a fé de Deus. Eu tenho a fé de Deus. Então eu digo a montanha, lança-te ao mar. Eu tenho a fé de Deus, eu tenho a vitória. Eu tenho a fé de Deus. Declara, eu tenho alegria. Tenho alegria de Deus. Eu tenho a alegria de Deus. Tenho alegria de Deus. Eu tenho a alegria. Diga então, diga a tristeza. Então eu digo a tristeza, lança-te ao mar. Eu tenho a alegria, eu tenho a vitória. Eu tenho a alegria de Deus. Diga, eu tenho a cura. Eu tenho a cura de Deus. Eu tenho a cura de Deus. Eu tenho a cura, eu tenho a cura de Deus. Eu tenho a cura de Deus. Então eu digo a doença, lança-te ao mar. Eu tenho a cura de Deus, eu tenho a vitória. Eu tenho a cura de Deus. Declare e veja. Veja o que Jesus fez. Veja o que Jesus. Meu corpo está curado, minha mente está sarada. Eu fui salvo. Eu vou louvar o seu nome. Nunca mais o mesmo serei. Venha louvá-lo. Veja o que Jesus fez. Aleluia. Deus é fiel. Obrigada,
Senhor. Obrigada, Jesus. Para te adorar, Senhor, para te engrandecer, Pai. E nessa hora o que nós queremos dizer é que nós vivemos para Ti, para te adorar, Senhor, simplesmente para te adorar, Pai. Oh, Jesus, nós te amamos, Pai. Te amamos, Senhor. Diga isso, só quero bendizer o Teu nome. Só quero bem dizer teu nome. Só quero te alegrar. Eu só quero te alegrar. E mover teu coração. E mover teu coração. Tudo te entregar. Tudo te entregar. Só quero bem dizer o teu nome. Só quero bem dizer teu nome. Eu só quero te alegrar e mover o teu coração, Pai. E mover teu coração. Tudo te entregar. Tudo te entregar. Para o teu prazer. Tu és digno, tu és digno, para o teu prazer, Senhor, para o teu prazer, na tua vontade é que eu existo. Só quero bem dizer o teu nome. Só quero bem dizer teu nome. Só queremos te alegrar, Senhor. Eu só quero te alegrar e mover o teu coração, Senhor. E mover teu coração. Tudo te entregar. Tudo te entregar. Para o teu prazer, Pai. Para o teu prazer, para tua vontade é que eu existo. Tu és digno, tu és digno, tu és digno. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Pra te adorar, Senhor, pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo
te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Oh, aleluia. Obrigado porque o Senhor morreu por nós, Pai. Obrigada, Jesus, porque você se sacrificou. Foi por amor. Foi por amor. Esse sacrifício de amor hoje nos alcançou. Somos livres, somos libertos pelo sangue carmesim, que limpa toda e qualquer mácula. Obrigada, Jesus, pelo teu amor, pelo teu amor, pelo teu amor. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados. Lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Declare: eu sou livre. 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 Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
o Senhor nos lavou com o teu sangue, esse sangue puro, esse sangue, Pai, maravilhoso. Te agradecemos, Pai, por esse sacrifício bendito. Aleluia, aleluia, glória a Deus, meu irmão. Esse é um momento de muita reflexão, pensar e pensar sobre o sacrifício de Cristo, sobre aquilo que Ele fez por nós, amém? Nesse momento, você vai ficar com as informações do Se Liga no Verbo e logo depois teremos a pregação da palavra, amém? Então receba aí na sua casa, em nome de Jesus, amém? Olá, irmãos, graça e paz. Que bom estar aqui com você. E está na hora de ficar bem informado com o Se Liga no Verbo Recife Campo Grande. Os nossos cultos online têm sido maravilhosos e você não pode deixar de assistir. Terça-feira, às 20 horas, tem culto. Quinta-feira também temos culto às 20 horas. Domingo pela manhã, às 10 horas, temos a Escola Bíblica Dominical. E à noite, o nosso culto de celebração que você não pode perder. E no próximo domingo teremos Santa Ceia. Será um momento maravilhoso e você e toda a sua família está mais do que convidado. No próximo sábado teremos GI, os grupos de identificação, agora com uma novidade. Não será apenas transmitido da casa do nosso pastor, mas da casa de outros irmãos para abençoar a sua vida. Vai acontecer às 20 horas pela nossa plataforma do YouTube, Verbo Recife Campo Grande. Aproveita, vai lá agora, se inscreve e ativa as notificações. E não apenas durante o dia, mas toda segunda, quarta e sexta, temos live à noite no nosso Instagram, Verbo Recife Campo Grande. Fica ligado nas nossas redes sociais. Eu também quero te informar que as aulas do Rema Recife Campo Grande estão a todo vapor, online. E os nossos alunos estão a cada dia sendo acrescentados e enriquecidos por essa palavra que muda vidas. E você ainda pode se matricular. Entre em contato agora com esse número que está aparecendo aqui na sua tela e não perde. E depois de tanto tempo e tantas tentativas de conseguir um espacinho ali na agenda dele para trazer ele para participar do Se Liga no Verbo, hoje nós conseguimos uma participação especial. Especial não, mais do que especial. O nosso pastor Cristiano Arcoverde. Oh, glória, Nezinha, paz do Senhor, minha filha, tudo bom? Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Que alegria poder estar falando com você através do Se Liga no Verbo, esse canal maravilhoso, essa grande bênção para a nossa vida. Tem trazido muita informação para nós, não é assim? Eu tenho informação importante, pastoral para você. No cronograma oficial da nossa igreja, mesmo nesse processo de pandemia, mesmo nesse processo de quarentena, nós vamos manter algumas ações. E uma delas é a oração na madrugada. A nossa oração da madrugada, ela tem sido uma grande base, uma grande coluna na vida da nossa igreja, na sua vida também, porque quanto mais estivermos ligados na oração, mais teremos da parte do Senhor. Olha, a oração na madrugada nesse mês de junho está no calendário, começa a partir do dia 1º de junho, então vai do dia 1º de junho até o dia 7 de junho, todos os dias, de 1 a 7, às 5 da manhã, estaremos em oração, estaremos das 5 às 6 da manhã, cada um na sua casa, mas cada um mergulhado na presença do Senhor, amém? Então fica a minha convocação para você, oração da madrugada. Vamos estar orando pelo nosso país, pelas autoridades constituídas, vamos estar orando por essa questão dessa pandemia, para que essa doença dos infernos bata em retirada de uma vez, para que os homens tenham sabedoria para lidar com todo esse contexto, que a gente possa, de fato, como cristãos, estamos posicionados à altura da verdade de Deus. E no dia 7, nós teremos no domingo a nossa escola dominical e à noite teremos o nosso culto de ceia, nossa celebração de Santa Ceia. A nossa celebração será online, sim, será online. Com certeza você na sua casa prepara a sua mesa, prepara esse momento tão maravilhoso que nós viveremos. Olha, nós daqui, você daí da sua casa, estaremos celebrando a ceia dia 7 de junho, para a glória do Senhor, às 18h30, em nome de Jesus Cristo. E uma última informação para você, é uma informação também importante. Se você ainda não está cadastrado no WhatsApp Verbo
Comunhão, né, que é o maior grupo que nós temos aqui na igreja, você precisa fazer isso logo. Então manda logo a sua solicitação no 99654 6984. 99654 6984. Esse é o telefone celular da nossa igreja, o WhatsApp. Você manda a solicitação e a gente vai ter o maior prazer de incluir você no Verbo Comunhão. Por quê? Porque nós temos muitas informações, nós temos inclusive reuniões online com a membresia da igreja a partir desse período e você não pode ficar de fora. Então manda logo a tua solicitação, esteja participando e nesses canais de comunicação internos nós estaremos informando os dias e horários desses encontros online para a glória do Senhor. Neizinha, vem cá, volta aqui para finalizarmos esse Se Liga no Verbo de hoje. Obrigado, minha irmã. Glória a Deus. Deus abençoe você, meu amado. Bom demais, né? Você não pode perder nenhuma das nossas informações e programações. E o Se Liga no Verbo vai ficando por aqui. Até a próxima. E o dono da frase está aqui. Para cada batalha, uma estratégia. Que Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau. Graça e paz, meu querido. Como você está? Aleluia. Nós estamos aqui mais uma vez, né? Reunidos, eu aqui, você aí, para louvarmos ao Senhor, engrandecermos o nome do Senhor, amados. O Senhor é bom e eterna é a sua fidelidade, queridos. Ainda que as circunstâncias estejam dizendo, gritando, tudo contra as nossas vidas, amados. Existe um Deus no céu e dentro de você, dentro de mim, amados, que nos deu uma promessa, que nos fez uma promessa, amados, que nós teríamos um bom futuro, que Ele estaria conosco para todo sempre, durante todos os séculos e séculos, amados, que Ele não nos abandonaria. Eu quero que você hoje renove a sua esperança em Deus, porque Ele é fiel e justo, e Ele é seu Pai, Ele é meu Pai, Ele cuida de nós, amados. Ainda que todas as circunstâncias estejam contrárias, fique sabendo que o que faz afundar o barco não é a água que está fora, não é a circunstância, não é a situação, mas é a água que está dentro. Então não deixe a água das circunstâncias invadir, inundar e lhe afogarem, mas que as águas do Espírito estejam fluindo do seu interior e você esteja declarando a palavra de Deus para passar por toda e qualquer situação. Amém? Ainda que as situações se levantem, ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, nós não precisamos temer, porque o Senhor está conosco. Ele nos fortalece, Ele nos sustenta, Ele nos guia em todas as nossas veredas. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua boa palavra, Pai. A boa semente, Senhor, que será ministrada essa noite, Pai. No nome de Jesus, Pai, eu te agradeço porque nós podemos andar nela, nos fortalecer na tua palavra, Senhor. Podemos sim, Senhor, independente de toda e qualquer circunstância, Senhor, porque ela funciona. Aleluia. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Queridos, hoje nós vamos conversar um pouco sobre um tema muito, muito maravilhoso, viu? Daqui a pouco, mas antes eu queria falar para você sobre as nossas contas da nossa igreja. Você tem várias formas para contribuir com esta obra, com a obra do Senhor, amados, para fazer com que o reino venha a crescer. E nós temos aqui... Você pode contribuir, queridos, pelo Banco do Bradesco, a agência 3206, a conta corrente 481772, dígito 9, também na Caixa Econômica Federal, a agência 0048, na conta corrente 27291, dígito 0, a operação 003. Amém? E eu gostaria de conversar um pouco hoje com você sobre algo muito importante que nós devemos nos manter no nosso dia a dia, que é a autoridade do crente. Aleluia! É um tema, amados, muito bom, necessário. Todos os dias da nossa vida nós estamos andando e praticando isso, amém? Mas para a gente falar um pouco sobre autoridade, Kátia, o que é a autoridade do crente? Foi algo que Cristo conquistou para nós, amados, ali no sacrifício dele, na cruz do Calvário, ressuscitado dentre os mortos. Ele conquistou para nós essa autoridade.
Um poder, amado, que faz faz com que você possa reinar aqui na terra e viver a vida que Cristo conquistou para nós. Amém? Mas antes eu queria falar, vamos lá para trás, para você entender um pouco sobre a autoridade. Não tem como a gente não falar de autoridade e a gente não ir lá para a criação. Lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, no início de tudo, quando Deus falou: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio. Domínio, querido, é poder, é autoridade. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, domine ele sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Querido, eu gosto quando Miles Monroe falou uma vez que a ideia de Deus era colonizar a terra com a imagem do que havia e a semelhança do que havia no céu. Por isso ele fez o homem sua imagem e semelhança e colocou aqui na terra e lhe deu domínio. Lhe deu autoridade sobre todas as coisas aqui na terra. Querido, era para o homem governar a terra. Mas você já sabe que infelizmente houve uma intervenção maligna no processo, Satanás, e atrapalhou os planos, esses planos, né, iniciais. Lá em Gênesis, no capítulo 3, antes de Gênesis capítulo 3, no capítulo 12, no versículo 7, a Bíblia fala: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Deus não apenas, amados, falou com a boca dele: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, mas ele mesmo moldou o homem do pó da terra e ele soprou do espírito dele dentro do homem. Ou seja, o homem passou a ser alma vivente, passou a ser um ser vivente e ter o próprio Espírito de Deus dentro dele. Isso lhe conferiu domínio. Isso lhe conferiu autoridade aqui na terra. E Deus fez mais uma coisa também. Deus deu livre arbítrio ao homem. Deus não formou marionetes, não criou marionetes. Alguém que iria fazer simplesmente aquilo que ele quisesse que fizesse. Ele ia escrever um textinho e faça isso aí, cumpre isso aí. Não, amados, o homem ele tem o poder de decisão, ele tem o poder de dominar, ele tem o poder de decidir o que ele quer fazer da vida dele, tem o poder de escolha, o livre-arbítrio. Amém? E houve a intervenção lá em Gênesis 3, a gente vai ler também, capítulo 3, versículo 1 diz: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Queridos, veja que sementezinha maligna. Ele disse: não é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. Então, havia, amados, uma regra, havia sido estabelecido uma regra ali de autoridade de Deus. Deus estava se colocando ali: olha, você domina tudo, você só não pode fazer isso aqui. E foi exatamente onde o diabo correu para atingir o homem, na quebra do princípio de autoridade. Quando Eva desobedeceu, querido, versículo 4 fala: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer,
agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido. E ele comeu. Né? Eles tinham a oportunidade, eles tinham a escolha de dizer sim ou não, de cumprir a palavra de Deus, de obedecer ao Senhor, se mantendo obediente àquela regra de não comer do fruto daquela árvore, mas eles também poderiam. Eles tinham livre-arbítrio. Tanto é que eles desobedeceram, quebraram o princípio de autoridade. Abriram-se, versículo 7, abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher. Aleluia. Que pena, né? Mas, graças a Deus que Deus é maravilhoso, onisciente, amados, e Ele preparou um plano maravilhoso para nós. Queridos, nesse momento que foi lançado dúvida no coração da mulher, o diabo ele usa essa estratégia até hoje. Deus, a gente vê, ouve a palavra de Deus, a gente escuta, a gente lê a palavra de Deus, a gente sabe quais são as instruções de Deus para as nossas vidas, mas aí chega a tentação, chega a sugestão, né? Mais uma vezinha só, não faz mal não. Que besteira. É muito light. Mas hoje de tanto ser light, leve, né? Tá todo mundo indo para um caminhãozinho que não é nada light. Mas, vamos lá. Nesse momento, amados, em que o homem, ele quebra o princípio de autoridade, que ele desobedece uma instrução de Deus, ali, eu quero que você abra comigo em Romanos 6, no versículo 12. Vamos lá? Romanos. Eita, só eu estou aqui. Está aparecendo aí na tela? Eu quero ler com vocês. Romanos 6, versículo 12. Fala, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei e sim da graça. Amados, veja o 14 aqui. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. No momento, a Bíblia fala lá em João 8, versículo 32, que aquele que comete pecado, este é servo do pecado. Aquele, amados, que é vencido, 2 Pedro 2,19, 2 Pedro 2,19. Vamos lá abrir. Aquele, amados, de quem alguém é vencido, do tal também se vai, do tal faz-se também servo. Eita, quase não sai. Ou seja, aquele a quem você obedece, aquele você se faz senhor. Então, o diabo, o homem, Adão e Eva, eles obedeceram a sugestão, eles aceitaram a sugestão do diabo, então eles se colocaram, passaram o domínio que eles tinham, passaram a autoridade que eles tinham para as mãos do diabo. Perderam o domínio, o governo que eles tinham aqui e passaram para o diabo. Por isso que a Bíblia fala que o diabo ele é o príncipe deste mundo, que o mundo jaz no maligno, queridos. Mas a Bíblia fala para nós não nos colocarmos, amados, debaixo do domínio do pecado. Hoje nós temos essa possibilidade de escolha também e podemos colocar a nossa vida sobre o domínio da palavra de Deus. Para nós estarmos servindo ao Senhor e estarmos, queridos, glorificando a Deus através do nosso corpo, através da nossa vida, através da nossa mente, através do nosso espírito. Amém? Aleluia. Aleluia. No plano presciente de Deus, amados, nós sabemos que Jesus Cristo, Ele veio
para nos salvar e nos resgatar. Eu queria que você abrisse lá em Marcos, no capítulo 1. A gente vai falar alguma coisa depois. A gente vai ler aqui. Quero que você fique cheio aqui com esses versículos para você entender. E mais tarde a gente vai falar como você praticar essa palavra, amém, amados? Essa autoridade. Marcos, no capítulo 1, no versículo 21, fala sobre a cura de um endemoniado em Cafarnaum. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntar entre si: que vem a ser isso? Uma nova doutrina? Eita! É uma nova doutrina, sim. Com autoridade, ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Queridos, que venha a ser isto? Uma nova doutrina? Sim, a doutrina da autoridade do crente. A doutrina da autoridade de Cristo. Jesus veio, amados, para quebrar o domínio de Satanás sobre as nossas vidas. Aleluia, aleluia, aleluia. E com autoridade, ele ordena aos espíritos imundos e eles lhes obedecem. Aleluia. Assim também é a nossa vida, amados. Nós somos como Cristo aqui na terra. Nós somos representantes de Cristo aqui na terra, amados. Nós carregamos o próprio Deus dentro de nós, o Espírito de Deus, o selo da aliança, da nossa aliança com Cristo aqui na terra. E nós podemos, amados, não mais ser subjugados pelo diabo, não mais ser subjugados pelo pecado, querido. Amém? Nós estamos aqui, amados, hoje, né? Jesus veio e nós temos essa aliança com Cristo para podermos reinar aqui nesta terra e desfazer as obras do diabo. Aleluia! Aleluia! Que venha a ser isto, uma nova doutrina. Sim, é a doutrina da autoridade do crente, por assim dizer. Ele ordena aos espíritos imundos com autoridade e eles lhe obedecem. Aleluia! Essa autoridade faz com que nós abramos a nossa boca, demos uma ordem diante do nome, debaixo do nome, da autoridade do nome de Jesus que nos foi conferido, queridos. E os demônios saem, e os milagres acontecem, e as circunstâncias se transformam. Aleluia! Aleluia! Deus é bom, amém? Aleluia. Queridos, lá em 2 Coríntios 5:17, diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Aleluia. Aleluia. Me faz lembrar, querido, de uma situação. Eu vou contar para vocês um testemunho que aconteceu há alguns anos atrás. Era de 31 de dezembro e eu estava saindo do trabalho. Nós fomos liberados mais cedo, umas 10 horas da manhã. E ali na Rua do Príncipe era um paredão, ali no centro da cidade do Recife, era um paredão. E quando eu saí, já estavam todos os portões do hospital fechados. E o Espírito Santo me alertou algo por dentro. E eu comecei a orar em línguas. E eu comecei a orar quando eu senti aquele alerta. E fui orando em línguas. E no final da rua, eu tinha que passar por aquela rua. E no final da rua eu vi 2 rapazes entrando. E quando aqueles 2 rapazes entraram na rua, do outro lado da rua, eu seguindo pelo meu lado da calçada, a rua quase vazia, quase deserta. E no meu espírito, amados, me veio: são bandidos.
E eu peguei minha bolsa, escondi assim do ladinho. E eu pedindo a Deus para que o celular não tocasse. Meu Deus do céu, que esse celular não toque. Mas o que foi que aconteceu? Pois é, ele tocou. E, queridos, quando ele tocou, eu continuei olhando para frente, mas prestando atenção nos dois rapazes, porque o Espírito Santo, amados, o testemunho interior, o Espírito Santo dentro de mim, pelo testemunho interior, me falou que eu deveria prestar atenção, né? Então, eu fui lá, continuei caminhando e prestando atenção neles. E teve um momento, amados, que eles fizeram como que eles iam atravessar a rua. E no momento que eles botaram o pé no asfalto para atravessar a rua, para vir em minha direção, eram 2 rapazes altos. Queridos, e eu vim orando em línguas desde o momento que o Espírito me deu aquele alerta. E bradou de dentro de mim, foi a reação no momento, bradou diante de mim. E eu me levantei e disse, nem venha! Nem venha! E eles 2 pararam e ficaram assim, assustados lá e ficaram parados. Eu disse o quê? Nem venha. E eu falei com autoridade, queridos. E eles não saíram do lugar. Eles estavam um pouco mais na minha frente, eu fui passando e olhando para eles, encarando mesmo, eu nem venha, viu? E eles olhando e ficaram parados o tempo todo. E eu passei adiante e eles ficaram parados. E, queridos, eles bateram no pé assim. Aí eu olhei para trás, eles estão com medinho. Aí eu fiz, quem tem que ter medo é você, rapaz. Olha, braba. Mas, querido, fui tomada por uma autoridade. E naquele momento, e eles não saíram do lugar. Eles não andaram para frente, nem para trás, nem atravessaram a rua. Eles ficaram parados, os 2, imóveis. E mais na frente, um rapaz disse, eita, eu ia até lhe ajudar, mas eu vi que você não precisava de ajuda. Queridos, a autoridade, quando você entende, quando você vive uma vida de fé, uma vida na palavra de Deus, queridos, o Espírito Santo, o testemunho interior, a tua fé vai ser de uma forma que você nem vai perceber, você vai viver uma vida de fé tão natural, que as coisas vão acontecer que você nem vai perceber. Você nem vai projetar, né? Mas simplesmente vai fluir de dentro de você e as coisas e os livramentos vão acontecer. Aleluia! E eu quero também trazer aqui, amados, uma situação de que eu queria abre lá em Colossenses 2. Colossenses capítulo 2. No versículo 14. Vamos lá. Queridos, o porquê que aquela situação, porquê que nós temos autoridade e os demônios, eles têm que obedecer? Porque Jesus, ele veio no sacrifício dele naquela cruz, amados. Quando ele ressuscitou, a Bíblia fala que ele foi gerado, ele era o unigênito do Pai. Mas naquele momento ele tornou-se o primogênito, o primeiro de muitos, né? Eu e você. Aleluia. E, queridos, vamos ler o texto. Estou empolgada. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles lá na cruz. Aleluia! Queridos, eles foram já derrotados, então nós temos apenas que tomarmos a nossa posição de autoridade, a nossa posição de estarmos reinando com Cristo. Como assim reinando com Cristo, Kátia? Vamos lá em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Vamos ler a Bíblia. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo
o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Aleluia! Mas Deus, rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos, amados, eu acho isso demais. Deixa eu repetir para você. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, aleluia, por causa do grande amor com que me amou e com que amou você, querido. Querido, Jesus te ama. O Senhor, Ele te ama, Ele cuida de você, Ele está com você. Não pense que, não fique como aquela música que ninguém me ama, ninguém me quer, não, meu querido. O Senhor, Ele te ama, você é importante para Ele. Aleluia. Vamos voltar aqui. Mas Deus, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos, e juntamente com Ele, nos ressuscitou, aleluia, Deus é bom, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Queridos, quem está assentado à direita de Deus nos céus é Jesus, e você está lá com Ele, aleluia, é lugar de autoridade. Por que você está vivendo uma vida miserável? Aleluia, Deus é bom. Deus é bom e proporcionou para você que você possa reinar nessa vida. Não é só quando estiver lá no céu, não, querido. Mas aqui sim. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós. Aleluia, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Aleluia, aleluia, aleluia. Queridos, nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Você tem um lugar de autoridade. Você tem um lugar, querido, que você pode, hoje, você, através da aliança com Cristo, você tem a autoridade para transformar a sua vida. O domínio lhe foi devolvido. Aleluia. Amém? Eu quero que você vá lá em Mateus, no capítulo 28, nos últimos versículos, diz... No versículo 18, Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Eita! Aí você diz assim, sim, foi dada para Jesus. Mas, queridos, ide, portanto, versículo 19 fala... Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele está te dando o nome. Aleluia. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Nesse momento, querido, Jesus está dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu tenho, é minha. Mas acontece que a gente leu lá em Efésios, capítulo 2... que nós estamos assentados com Cristo. Nós estamos na mesma posição de autoridade que Jesus. Nós temos a autorização, a delegação do nome dEle, para nós atuarmos aqui na terra através do nome dEle. Aleluia. Nós estamos assentados com Cristo. Então nós temos esta mesma autoridade. Toda autoridade nos foi dada, queridos. Aleluia. Você tem autoridade para transformar a sua vida. Amém? Aleluia. Você já viu, queridos? Daqui a pouco a gente fala. Vou dar uns exemplos. Daqui a pouquinho. Abre lá em Romanos 5,17.
Se você não está convencido ainda, eu vou te dar mais uns textos. Amém? Aleluia. Romanos 5,17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte. Lembra que eu falei? Pela ofensa de um, Adão. E por meio de um só reinou a morte. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Aleluia. Por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Aleluia. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida, vida em abundância. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também, amados, reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aleluia! Aleluia! Deus é bom, amados. Aleluia! Romanos 6, versículo 1. Que tiremos, pois, vamos continuar, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos. Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus. Fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se nós fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, ou seja, nós morremos para o mundo, mas nós renascemos em Cristo, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, o seu velho homem tem que estar lá na cruz, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu já está justificado do pecado. Aleluia. Se nós já morremos com Cristo, amados, nós também cremos que também com ele viveremos. Portanto, viver com Cristo é reinar em vida, é ter uma vida como Cristo teve aqui na terra, amados. Jesus não ficou doente, Jesus não morreu, digamos assim, por morte morrida ou morte matada, como fala aqui no Nordeste, né? Ele deu a sua vida, amados. Ele se sacrificou, ele entregou a sua vida por nós. Jesus não ficou doente, Jesus era próspero, ele tinha as suas necessidades supridas, ele tinha as necessidades do seu ministério supridas. A Bíblia fala de pessoas que ajudavam Jesus, que contribuíam no ministério dele, como Susana, como Júlia, como tantas outras pessoas, queridos. E também fala que ele tinha um tesoureiro, Judas Iscariotes. Então, recebia doações para o seu ministério. Ele andava, amados, com mais 12 assessores, os 12 discípulos. Aleluia. E suas famílias. Então, precisava haver suprimento para eles. Então, há suprimento para você, amados, quando você vive essa vida tendo a consciência da autoridade que Jesus trouxe para você e para mim. Aleluia. Nós precisamos viver a cada dia de uma forma natural e sobrenatural, né? Mas de uma forma que seja tão prático, que seja um hábito em nossas vidas estarmos vivendo e praticando essa palavra que a gente nem perceba, querido. Que seja algo natural, assim, que flua, que você não tenha que pensar para poder agir diante de uma situação, mas que a palavra flua do seu interior. E isso vem, amados, através da meditação, através da leitura, através de uma vida de prática. A Bíblia fala lá em Tiago que a nossa fé, ela é provada. Amém? Nós precisamos de fé para agradar a Deus, como fala lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6. Vamos abrir lá? Eu já dei uma... Mas amém, vamos entrar.
fé também. O que foi que eu disse? Hebreus. Já tinha esquecido. Hebreus. Tiraram Hebreus da minha Bíblia, não. Hebreus capítulo 11. Fala que a fé é a certeza das coisas que se esperam. A convicção de fatos que não se veem, queridos. E no versículo 6, capítulo 6. Eita, agora eu confundi. Vamos lá. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deixa eu ver. É 11:6, perdão, queridos. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna recompensador, galardoador dos que o buscam. Queridos, nós vemos na Bíblia, que ela está recheada, e aqui em Hebreus 11, fala de muitos que pela fé muitos não tiveram nem a promessa alcançada, mas que eles vislumbraram, eles creram na promessa e por isso eles foram justificados. E queridos, com a fé que eles tiveram, eles agradaram o coração de Deus e alcançaram essa justiça. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos crer nessa palavra e praticá-la a cada dia de nossas vidas. Estava em Romanos 6. Eu vou terminar a leitura lá. Foi só um parênteses. Porque se formos, versículo 5, se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu já está justificado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio, já não tem autoridade sobre ele. Aleluia! Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus, vive em Deus, vive por Deus. Aleluia! Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Aleluia, não reine, portanto, amado, o pecado em vosso corpo mortal. Pecado não é mais para você, porque quando você peca, você se torna escravo novamente do diabo, querido. E você já é livre, porque Cristo já libertou, querido. Cristo, através do seu sacrifício, amados, te tirou dali do império das trevas, te resgatou das mãos do diabo. E olha que o preço foi bem alto, viu? Te resgatou das mãos do diabo, amados. Te colocou num reino maravilhoso. O reino de Deus, o reino do Filho do seu amor. Aleluia! Onde você é filho e onde você pode reinar em vida, queridos. Onde você pode desfrutar da plenitude de Deus. Aleluia! Aleluia! Pecado não é para você, querido. Não brinca com o pecado. Versículo 13, nem ofereçais cada um dos membros do vosso corpo como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos. Querido, se você vive uma vida de santidade, se você nega, se você passa a odiar, a abominar aquilo que Deus abomina. A Bíblia fala que Deus abomina o pecado, querido. E se você, assim como Deus, passa a abominar o pecado, a odiar, a detestar, a repugnar, repulsar, quero ser bem enfática, né? Acho que eu consegui. Repulsar o pecado de uma forma, amados, tal que aquilo não faça parte da tua vida, queridos. Querido, oh aleluia, você tem ponto com Deus, por assim dizer. E você passa, querido, verdadeiramente a poder viver, a reinar nessa vida. Aleluia. Aqui, viu? Porque o pecado, versículo 14, não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Aleluia. Aleluia. Queridos, nós podemos exercer essa autoridade em todos os aspectos, em todas as áreas de nossa vida.
Você pode começar exercendo autoridade, o domínio. O que é autoridade, domínio? A Bíblia fala sobre domínio próprio, que é um fruto do Espírito. Querido, o que é, senão mais do que você ter o controle? Você ter o controle da sua vida. Você ter o controle, a autoridade sobre as suas finanças. Você ter o controle do rumo que a tua vida vai tomar. Meu Deus do céu. A Bíblia, nós lemos aqui inúmeros versículos, queridos, dizendo qual o caminho que nós devemos seguir para nós podermos estar em plenitude, vivendo com Cristo, não mais escravos do pecado, não mais nos subjugando ao jugo de Satanás. Porque aquele a quem nós servimos, esse é nosso Senhor. Não mais servindo ao pecado, odiando o pecado, mas amando e desejando a vontade de Deus para as nossas vidas. Aleluia. Vivendo uma vida que agrada ao Senhor, uma vida de fé, crendo que nós temos essa autoridade, que nós fomos justificados diante de Deus, somos justiça, que os pecados foram apagados. Aleluia. Completamente. Você não precisa ficar se condenando. O diabo traz condenação para você, mas você é justiça de Deus. Aleluia. Ah, mas eu não mereço. Sim, quem disse que precisa merecer? Não foi por merecimento, foi por graça. Jesus fez. Por causa do imenso amor de Deus pela tua vida. Aleluia. Porque Ele te ama, Ele fez isso. Aleluia. Aleluia, querido. Então, em contrapartida a esse sacrifício, a esse tão grande amor, amados, a essa obra maravilhosa, anda, vive uma vida de fé, vive uma vida em Deus, da prática da palavra, exerce a tua autoridade, querido. Se vier a enfermidade na tua vida, na vida dos teus familiares, você tem autoridade para se posicionar, querido, e repreender isso. É interessante, uma certa vez, uma irmã, eu estava no supermercado e uma irmã ligou para mim e disse assim: Kátia, eu estou com uma pessoa aqui no telefone e ela disse que tem uma pessoa da família dela, eu não vou entrar em detalhes da história, tá? Eu vou falar bem por alto. Uma pessoa da família dela está tendo umas atitudes, está quebrando tudo aqui, lá, né, na casa dela, está quebrando tudo, está uma coisa horrível, ninguém consegue segurar essa pessoa. Eu fiz, ela deve estar endemoniada. Manda ela expulsar, em nome de Jesus. E a pessoa foi lá e falou para ela. E qual foi a surpresa, amados? Era uma pessoa que estava frequentando a igreja. E ela me retornou e disse assim: Kátia, ele disse que ela não tem autoridade para isso. Queridos, nós que temos uma aliança com Cristo, você que tem uma aliança com Cristo, você tem a autoridade. Essa autoridade que Cristo conquistou lá na cruz, amados, é para você hoje. Se você não tem essa autoridade, é porque você ainda não tem uma aliança com Cristo. E esta, hoje, é uma perfeita oportunidade para você fazer essa aliança. E, queridos, naquele momento, eu entendi que a pessoa ainda não tinha recebido Jesus, não tinha feito uma aliança com Cristo, porque senão o demônio não tinha dito isso para ela. E ela ficou chocada, e depois ela veio conversar comigo. Ela, Kátia, ele disse que era um demônio e ele disse que eu não tinha autoridade para expulsá-lo. E, queridos, eu orei dali, do supermercado mesmo, eu parei e orei e repreendi o demônio, mandei que saísse. E logo depois ela disse para mim que saiu, que estava tudo bem. Porque eu tenho a aliança, eu tenho autoridade e eu tenho a consciência da autoridade que está sobre a minha vida. Às vezes, queridos, a gente tem a autoridade, mas a gente não tem essa consciência de autoridade. A gente tem o benefício e não vive o benefício que nos foi oferecido, que nos foi proporcionado por Cristo.
por causa da consciência, por causa da falta da prática dessa mesma autoridade. À medida que nós andamos em fé, à medida que nós exercitamos a nossa fé, à medida que nós praticamos essa palavra de Deus, a consciência, como eu disse antes, né, vai vir, amados, de uma forma que você vai agir de uma forma espontânea, que você nem vai parar para pensar, peraí, deixa eu ver se eu tenho autoridade. Não, eu já fiz uma aliança com Cristo, mas como é que está a minha aliança com Cristo? Não, querido, você tem que viver uma vida no dia a dia, de uma forma que quando você vê a coisa acontecendo, opa, sai em nome de Jesus. Compreende? Aleluia. Deve ser automático. Aleluia. Amém. Queridos, nós podemos exercer a autoridade no nosso corpo também de uma forma, como eu falei antes, com o domínio próprio. Você tem o controle, querido. Paulo falava que, mas eu esmurro o meu corpo para que ele não faça aquilo, amados, aquilo que ele não quer. Ou seja, eu exerço autoridade sobre o meu corpo, sobre a minha boca. Eita! Vamos lá em Tiago. Tiago, capítulo 3. Vamos lá. Acho que tem muita gente precisando. Eu também, né? Meus irmãos, não vos torneis, muitos de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos, para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Aleluia! Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. Queridos, eu estou querendo falar sobre a autoridade, mas está vindo muito sobre domínio próprio. Para você exercer autoridade na sua vida, para você se controlar. Em nome de Jesus, queridos, você pode viver uma vida santa sim. Em nome de Jesus você pode. O poder, as condições já foi te dado. Você não é escravo. Você não é escravo do pecado. Você não é mais escravo de Satanás. Há a possibilidade sim. Existe as condições necessárias para que você viva essa vida em Cristo. Aleluia. Tiago 4, no capítulo 7. Fala que sujeitavos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amado, te posiciona, assim como Jesus lá no deserto, quando o diabo veio com as sugestões dele. Não é assim que diz, que a seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem e não te deixem tropeçar com o teu pé em nenhuma pedra. Vai, não é assim que está escrito, né, lá na palavra? Vai, te joga daqui. A mesma estratégia que ele teve lá no Éden, com Adão e Eva. Não foi assim que Deus disse? Você não vai comer de nenhuma fruta do jardim, né? Aí eles disseram, não foi isso não. Deus disse que eu podia comer, só não posso comer da do meio. Mas a sugestão foi lançada. Mas Jesus não caiu na conversa não. Jesus tinha livre-arbítrio. Também, o homem poderia não ter pecado, ele poderia ter escolhido permanecer na bênção. Mas Jesus se posicionou, usou a autoridade que ele tinha, de dizer, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E aí? Sai para lá, Satanás. Bate em retirada. Queridos, quando vierem as sugestões para você, use dessa autoridade. Use a autoridade da palavra. Use a palavra para rebater o diabo e ele vai fugir de você. Resista. Resista firme na palavra. Use. O que é que você está fazendo com essa palavra? Está só de enfeite? Não, querido, você já está cheio. Se você ainda não está cheio, se você acha que não tem conhecimento suficiente, existe o Rema, que vai te trazer um centro de treinamento, que vai te trazer o conhecimento da palavra de Deus, que vai te ajudar, que vai te fortalecer, que vai te encaminhar através da palavra de Deus. E você vai ser cada dia mais fortalecido, sabendo quem você é, sabendo as realidades da nova criação. Aleluia.
as novas realidades que Deus trouxe para você. Porque você antes de Jesus, queridos, você vivia uma vida, então sua realidade era de uma forma. Mas depois de Cristo, existe uma outra realidade para você. Não é essa que você está vendo. Nós somos cidadãos dos céus. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. E você pode viver essa vida assim. É possível. É possível. Ah, mas eu não tenho força. Opa! Aí é que tá bom. Porque a Bíblia diz que quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza, querido. Quando você está fraco, então diz, Senhor, então, ó, muda tudo aí, ó. A carne é fraca. Aí ela tem que ser fraca para que o Espírito possa subjugar. Aleluia. Alimenta o teu espírito. Alimenta o teu espírito, querido. Busca coisas boas. Aleluia. A Bíblia, queridos, ela é muito radical. Ela é muito radical. Tem um versículo nela, não vou abrir, que diz assim, que se tem alguém que se diz que é irmão em Cristo, mas for bebarrão, for mentiroso, for ladrão, com esse daí você nem sente para comer. A Bíblia é radical. Seja radical. Pare de fazer concessão para pecado. Pare de fazer concessão para a carne. Ah, não, é só uma vezinha. Só uma vezinha que pode te levar para o pecado, para o inferno, querido. Porque a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Se você abre a porta para uma vezinha, aleluia, vai ficar a brecha lá. Porque o diabo ele não é educado, não. Ele não vai abrir a porta e fechar, não. Ele vai quebrar a porta. Vai querer derrubar. E o estrago que ele puder fazer, ele vai querer fazer. Para que você não consiga se levantar de novo. Aleluia. Seja inteligente. Porque, querido, eu acho que é uma questão de inteligência, muitas vezes. Você escolheu o caminho certo. Muitas vezes não. É uma questão de inteligência você escolher o caminho certo. Porque lá em Deuteronômio 28, a Bíblia fala assim, ó, se você escolher esse caminho, bênçãos vão te acompanhar. Mas se você escolher esse outro caminho da desobediência, então coisas ruins vão chegar para a sua vida. As consequências serão ruins. E aí, ele ainda diz assim, escolhe o caminho do bem e vive. Né? Ele ainda dá uma dica boa, preciosa. Vai lá, ainda dá um empurrão. Vai por aqui. Vai pelo caminho bom. Aleluia. É uma questão de inteligência, de lógica, de bom senso. Vou seguir o caminho do bem porque as bênçãos vão me acompanhar. Mas se eu for para o caminho do mal, minha vida vai se desmantelar. E aí, qual é que você quer? Eu prefiro o caminho do bem. Eu prefiro a minha vida fluindo em Deus. E eu espero que você também escolha esse caminho. Amém? Aleluia. Então, amados, nós também temos autoridade, querido, para nós transformarmos as nossas vidas também na área de finanças. Né? Desculpa. Na sua família. Eu, quando me converti, eu orei bastante pela minha família, queridos. Eu orava e eu declarava. E um dia, eu lembro bem que eu cheguei em casa e minha mãe estava bem triste. E eu perguntei para ela o que tinha acontecido. E ela disse que meu pai tinha dito que ia sair de casa. E eu subi para o meu quarto e eu fiquei lá, amados, em oração. Fiquei 2 horas, mais ou menos, em oração. Declarando a palavra, amados. E declarando que meu pai não iria sair de casa. Que toda a cilada do diabo estava quebrado. Que, enfim, comecei a declarar a palavra de Deus. Que a minha família era uma família bendita do Senhor. Ainda que eles não conheciam o Senhor na época, hoje eles já conhecem. Né? Mas eu declarei a bênção do Senhor. Eu tinha autoridade. Eu era a única convertida na minha casa. Meu irmão, logo depois, ele se converteu também.
E, queridos, eu transformei através da minha vida, através da minha boca, através da autoridade que estava sobre a minha vida. Fui transformando a minha família, fui transformando a minha casa. E você pode fazer isso. Agora você só não pode desistir. Ah, mas vai quanto tempo? Eu já estou há 6 meses orando. Queridos, uma hora vai acontecer. Aleluia. Uma hora vai acontecer. É só você não desistir. Amém? Aleluia. E, queridos, eu depois daqueles momentos ali, eu saí do quarto. E, queridos, ninguém me convencia de que meu pai ia sair de casa. E eu disse, olha, mãe, quando eu sair, fique tranquila, viu? Já está tudo resolvido. Ele não vai sair, não. E ela olhou para mim assim, fique tranquila, não vai sair, não. Isso faz mais de 15 anos. Eu ainda era solteira, estou casada há 15. Então, meu pai ainda está lá. E vai continuar. Queridos, você pode desfrutar da autoridade que existe sobre a sua vida, de benefícios que essa autoridade traz para você. Aleluia. Que o nome de Jesus, você pode usar o nome de Jesus, queridos. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Ai, como o Senhor é bom. Atos, no capítulo 19, versículo 13, a gente vê uma passagem bem interessante. Vamos ler? E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Aleluia. Agora eu quero perguntar para você. Eu sou Kátia, filho do Deus vivo. E você, quem é? Você sabe quem você é? Você sabe a autoridade que Jesus conquistou para você naquela cruz? Você está usando dessa autoridade para transformar as circunstâncias ao teu redor, o mundo ao teu redor? Aleluia. Depois daquele dia, querido, eu acredito que 2 irmãos meus se converteram, minha mãe, meu pai. Meu pai se formou no rema, minha mãe começou a fazer o rema também, mas não conseguiu continuar. Aleluia. Né? Vamos aqui no versículo... cadê? Versículo 11. Diz assim, ó. Eu quero que você faça o que eu vou pedir para você fazer. O versículo diz assim: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Queridos, se você tiver consciência dessa autoridade, esse versículo, hoje, você vai escrever o seu Atos dos Apóstolos hoje. E vai escrever, e vai estar escrito assim, ó. E, você vai dizer o seu nome. E Deus, pelas mãos de Kátia, faz e vai fazer milagres extraordinários. Por quê? Porque tem consciência da autoridade do nome de Jesus na sua vida. Aleluia! Queridos, os 7 filhos de Seva sabiam o poder que existia no nome de Jesus, porque Paulo estava fazendo milagres extraordinários. Mas eles não tinham a aliança. Eles não tinham essa autoridade, os demônios sabiam. Lembram do exemplo que eu dei agora há pouco? Que o demônio disse: você não tem autoridade. Eles não tinham autoridade, queridos. Mas e você tem? Vamos lá? Vou ler o versículo de novo. E você vai dizer. Vamos lá. Diga assim: eu tenho consciência da minha autoridade. Da autoridade que Cristo conquistou para mim na cruz do Calvário. E Deus, pelas mãos de Kátia,
faz e vai fazer milagres extraordinários. Querido, eu quero que você diga, repita isso para você várias vezes. Aleluia! Tenha consciência dessa autoridade. Tenha consciência que a palavra de Deus, ela é a verdade, que ela transforma, que ela é viva e eficaz. Aleluia! E a sua vida vai ser transformada. Eu sei que nós estamos num tempo que não é muito favorável, mas todos nós estamos passando. Não dá para, não quero mais viver nessa situação. Não dá. Nós estamos nela, queridos, mas nós podemos transformar o nosso ambiente, o nosso mundo. Podemos orar pelas pessoas, para elas serem curadas. Aleluia! Você tem uma participação nisso, não fica fora disso. E se você ainda não tem essa autoridade, se você ainda não tem uma aliança com Cristo, eu quero que você, e você quer fazer essa, você quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e ter essa autoridade de transformar esse poder, esse domínio, ter de volta o domínio sobre a sua vida, querido. Você pode aí, no nosso chat, clicar como diz aí, no link, né? Amém? E pode fazer essa confissão conosco, amém? Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu oro por essas pessoas agora que estão, Senhor, se rendendo a você, Pai. No nome de Jesus, Pai, eu declaro, Pai, fortalecimento, Senhor, que você, Senhor, esteja habitando, Senhor, no coração dela agora, Pai, que ela possa estar, Senhor, abrindo o seu coração, reconhecendo que é pecadora, reconhecendo que precisa de você, Senhor. Em nome de Jesus, eu creio que a partir de hoje, essa autoridade que está sobre a vida dela, Pai, que ele está recebendo Jesus, fazendo uma aliança com Cristo, Senhor, vai transformar a vida dessas pessoas. Em nome de Jesus. Aleluia, 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 querido. Deus é bom, amém? E você também tem, queridos, a autoridade, essa mesma autoridade, para você transformar as suas finanças. Aleluia. Lá em Malaquias, no livro de Malaquias, a palavra diz que quando nós, amados, somos fiéis ao Senhor nos dízimos de oferta, o Senhor, ele repreende o devorador. Aleluia. E nós podemos, amados, ordenar para que o diabo, ele tire as patas das nossas finanças. Mas nós precisamos estar em linha com a palavra de Deus. Precisamos estar, queridos, em obediência aos seus mandamentos. Nós precisamos não reter, nós precisamos dar o dízimo, amados. Não estar retendo, porque a Bíblia fala que quando nós retemos os dízimos, nós estamos roubando a Deus. Porque o dízimo, 10% de tudo que chega para as nossas mãos, não é nosso. Não é nosso. Nós devemos devolver ao Senhor, porque é dele. Olha que Deus maravilhoso. Ele já nos dá tudo, queridos. E ele só pede 10% de volta. Aleluia. Eu quero ler esse versículo com vocês, de Hebreus 7, que diz, versículo 7, evidentemente não pode haver qualquer dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, são homens mortais que recebem um dízimo aqui. No outro caso, entretanto, é aquele de quem se testifica que vive. Queridos, a palavra diz que Deus, ele dá semente ao que semeia. Né? Enquanto nós, queridos, aquele que retém mais do que é justo, vai apodrecer, vai ser em pura perda. Mas Deus fala que ele dá semente ao que semeia. Você pode ofertar e dizimar na casa do Senhor, queridos, através das nossas contas, que nós já falamos, vai colocar aí na tela também. Eu vou repetir para você, Igreja Evangélica Verbo da Vida, CNPJ 17 489 480 1000 ao contrário, dígito 07, Banco Bradesco, agência 3206, conta corrente 481772, dígito 9, e Caixa Econômica Federal, agência 0048, conta corrente 27291, dígito 0, operação 003. Amém? E você pode fazer, querido, via aplicativo, né, uma transferência, ou você pode vir trazer o seu dízimo e a sua oferta. Eu já trouxe o meu dízimo aqui. Aqui também nós funcionamos entre 9 da manhã e 4 da tarde. Existe um gasofilácio ali na frente. Você pode vir fazer.
Amém? E eu quero orar pelo seu dízimo, pela sua oferta. Ele já é abençoado porque ele vem de mãos abençoadas. Amém? Mas eu quero agradecer a Deus por isso. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante de você, Senhor, Pai, os dizimistas e ofertantes, Pai. Senhor, essas pessoas que amam a Tua obra, Pai, que amam, Senhor, semear, Pai. Pai, a Tua palavra, como eu disse, diz que você é o que dá semente ao que semeia, Pai. E não faltará semente, Pai, na vida desses dizimistas, desses ofertantes, Pai. Eu declaro uma colheita abundante, Pai. Eu declaro, Senhor, os desejos do coração, Senhor, sendo satisfeitos, Pai. Porque quando, Senhor, nós estamos obedecendo os Teus mandamentos, nós alegramos o Teu coração, Pai. E nós cumprindo, Senhor, essa lei, Senhor, esse mandamento, Pai, o universo, Pai, ele se move a nosso favor, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço pelos anjos ministradores, Pai, trazendo, Pai, suprindo as necessidades dos teus filhos, Pai. Sim, Senhor, segundo a tua riqueza em glória, ele sendo suprido, Pai. Para a honra e glória do teu nome, eu te agradeço. Declaro multiplicação, colheita abundante. Aleluia, em nome de Jesus. Aleluia. E, queridos, agora, fique agora com o Se Liga no Verbo. Olá, irmãos, graça e paz. Que bom estar aqui com você. E está na hora de ficar bem informado com o Se Liga no Verbo Recife Campo Grande. Os nossos cultos online têm sido maravilhosos e você não pode deixar de assistir. Terça-feira, às 20 horas, tem culto. Quinta-feira também temos culto às 20 horas. Domingo pela manhã, às 10 horas, temos a Escola Bíblica Dominical. E à noite, o nosso culto de celebração que você não pode perder. E no próximo domingo teremos Santa Ceia. Será um momento maravilhoso e você e toda a sua família está mais do que convidado. No próximo sábado teremos GI, os grupos de identificação, agora com uma novidade. Não será apenas transmitido da casa do nosso pastor, mas da casa de outros irmãos para abençoar a sua vida. Vai acontecer às 20 horas pela nossa plataforma do YouTube, Verbo Recife Campo Grande. Aproveita, vai lá agora, se inscreve e ativa as notificações. E não apenas durante o dia, mas toda segunda, quarta e sexta, temos live à noite no nosso Instagram, Verbo Recife Campo Grande. Fica ligado nas nossas redes sociais. Eu também quero te informar que as aulas do Rema Recife Campo Grande estão a todo vapor, online. E os nossos alunos estão a cada dia sendo acrescentados e enriquecidos por essa palavra que muda vidas. E você ainda pode se matricular. Entre em contato agora com esse número que está aparecendo aqui na sua tela e não perde. E depois de tanto tempo e tantas tentativas de conseguir um espacinho ali na agenda dele para trazer ele para participar do Se Liga no Verbo, hoje nós conseguimos uma participação especial. Especial não, mais do que especial. O nosso pastor Cristiano Arcoverde. Oh, glória, Nezinha, paz do Senhor, minha filha, tudo bom? Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Que alegria poder estar falando com você através do Se Liga no Verbo, esse canal maravilhoso, essa grande bênção para a nossa vida. Tem trazido muita informação para nós, não é assim? Eu tenho informação importante, pastoral para você. No cronograma oficial da nossa igreja, mesmo nesse processo de pandemia, mesmo nesse processo de quarentena, nós vamos manter algumas ações. E uma delas é a oração na madrugada. A nossa oração da madrugada, ela tem sido uma grande base, uma grande coluna na vida da nossa igreja, na sua vida também, porque quanto mais estivermos ligados na oração, mais teremos da parte do Senhor. Olha, a oração na madrugada nesse mês de junho está no calendário, começa a partir do dia 1º de junho, então vai do dia 1º de junho até o dia 7 de junho, todos os dias, de 1 a 7, às 5 da manhã, estaremos em oração, estaremos das 5 às 6 da manhã, cada um na sua casa, mas cada um mergulhado na presença do Senhor. Amém? Então fica a minha convocação para você, oração da madrugada. Vamos estar orando pelo nosso país, pelas autoridades constituídas, vamos estar orando por essa questão dessa pandemia, para que essa doença dos infernos bata em retirada de uma vez, para que os homens tenham sabedoria para lidar com todo esse contexto, que a gente possa, de fato, como cristãos, estarmos posicionados à altura da verdade de Deus. E no dia 7,
nós teremos no domingo a nossa escola dominical e à noite teremos o nosso culto de ceia, nossa celebração de Santa Ceia. A nossa celebração será online, sim, será online. Com certeza você na sua casa prepara a sua mesa, prepara esse momento tão maravilhoso que nós viveremos. Olha, nós daqui, você daí da sua casa, estaremos celebrando a ceia dia 7 de junho, para a glória do Senhor, às 18h30, em nome de Jesus Cristo. E uma última informação para você, é uma informação também importante. Se você ainda não está cadastrado no WhatsApp Verbo Comunhão, né, que é o maior grupo que nós temos aqui na igreja, você precisa fazer isso logo. Então manda logo a sua solicitação no 99654-6984. 99654-6984. Esse é o telefone celular da nossa igreja, o WhatsApp. Você manda a solicitação e a gente vai ter o maior prazer de incluir você no Verbo Comunhão. Por quê? Porque nós temos muitas informações, nós temos inclusive reuniões online com a membresia da igreja a partir desse período e você não pode ficar de fora. Então manda logo a tua solicitação, esteja participando e nesses canais de comunicação internos nós estaremos informando os dias e horários desses encontros online para a glória do Senhor. Neizinha, vem cá, volta aqui para finalizarmos esse Se Liga no Verbo de hoje. Obrigado, minha irmã. Glória a Deus. Deus abençoe você, meu amado. Bom demais, né? Você não pode perder nenhuma das nossas informações e programações. E o Se Liga no Verbo vai ficando por aqui. Até a próxima. E o dono da frase está aqui. Para cada batalha, uma estratégia. Que Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau. Igreja Unida é igreja forte. Igreja forte é igreja unida. Estamos juntos online com nossa programação normal, fortalecendo uns aos outros. Envie seus dízimos e ofertas através das contas a seguir. Caixa Econômica Federal. Código 104, Agência 48. Conta corrente 27291, dígito 0, Operação 003. Ou pela conta Bradesco, código 237, Agência 3206, conta corrente 481772, dígito 9. Verbo Recife Campo Grande, juntos no mesmo propósito. Agradecemos a sua participação. Sinta-se abraçado e amado por essa família. Verbo da Vida Recife Campo Grande. Aguardamos você em nossa próxima transmissão. Até lá!